A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira às 20 horas, Bem Casados, o programa do seu coração, da sua família, do seu casamento. Pastor, eu não sou casado. É o pré-vestibular, vem para cá aprender com os testemunhos e aí você vai se preparando para o seu futuro casamento. Quem sabe aí? E orar no Senhor pela bênção do casamento para você é algo muito importante. Talvez você já nos conheça, talvez você esteja aqui a primeira vez, mas sendo mesmo pastor auxiliar aqui em Pinheiros, eu gosto de apresentar a gente aqui como a gente faz no ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados, e hoje a gente tem um testemunho muito legal, mas eu quero aproveitar aí para você compartilhar esse link aqui, compartilha com a família lá no grupo do WhatsApp, né? Curta, comente aí e compartilhe esse link e se inscreve no nosso canal aí, ó. Ativa o sininho para participar como membro online da IPP TV. E tem novidade chegando, a plataforma de streaming da IPP TV, IPP TV+. Vai ser bênção na sua vida. Mas, enquanto estamos por aqui, veja só, o Criador do casamento, como a gente sempre fala, a gente gosta de começar o programa ouvindo a palavra de Deus, meditando um pouquinho, para que a gente possa também, a partir do testemunho que vai ser dado hoje, e inclusive o tema é casamento, uma família da aliança, para se ter uma aliança, você sabe como esperar no Senhor, como ter a esperança no Senhor e saber que Ele é bom, o tempo todo Deus é bom. Então vamos juntos. Eu vou pedir para a Michele ajudar a gente na leitura, justamente no Salmo de número 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Se você pode nos acompanhar aí de casa, corre aí, pega a sua Bíblia, chama o marido, chama a esposa e acompanha com a gente. Aí você não pode estar ouvindo, fica tranquilo. A Michele vai ler para a gente, Salmo 34, número 8, versículo 8, perdão, e a gente vai ler na Nova Almeida Atualizada. Lê para a gente, Michele, por favor. Vamos lá, Salmo 34, 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Exatamente. Esse texto simples e, ao mesmo tempo, tão profundo, a gente não percebe muitas vezes que o primeiro verbo utilizado aqui é um provar. E que maneira, né? Ó, provai e vede, talvez esteja na sua Bíblia aí, né? Ele usa dois verbos, um de provar e um de observar, de se ver que o Senhor é bom. E como que isso se dá? A gente precisa entender que o Deus da criação, quando Ele cria todo o universo e cria o nosso mundo, Ele faz cheios de cores, belezas, cheiros e gostos, inclusive. Aliás, o Deus da criação, que é um Deus triuno, cheio de amor para consigo mesmo e para com a sua glória, o Pai ama o Filho ama o Pai, que ama o Espírito e vice-versa. Essa comunidade santa em si mesma já se amava e não precisava de um ser humano para que fosse adorado. Mas, na verdade, o Deus do amor diz assim, olha, já que nos amamos tantos, vamos estender a nossa comunidade e criar homem e mulher para que possam também se amar e nos amar. E assim Deus resolve, na sua misericórdia e graça, criar o primeiro casamento. E é debaixo desse mundo colorido, cheio de cores, gostos, sabores e cheiros, que homem e mulher podem provar. O que adianta para mim e para você se eu trouxer um mel aqui maravilhoso, por exemplo, lá de Mato Grosso do Sul, que tem um mel fantástico na cidade de Dourados, fazendo a propaganda aí, né? O mel de lá é bom demais. Mas se eu disser para você, olha, o mel de Dourados é maravilhoso, se você não provar. Veja, a Bíblia é cheia de antropomorfismo, por exemplo, que diz que Deus, os seus olhos, esse próprio salmo aqui vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? O Senhor repousa os seus olhos sobre os justos, por exemplo. Então, como que Deus tem olhos? Como que Deus tem mãos? Como que Deus tem pés? As nuvens são o estrado dos seus pés. Isso é uma maneira que o próprio Deus encontrou de traduzir a si mesmo através da palavra para que o homem entendesse quem ele é. Mas esse salmo, especificamente, está dizendo, você precisa sentir o gosto da vida, sabendo que em todo tempo o Senhor é bom. E o gosto da vida, muitas vezes, vai ser, sim, doce como mel, nas felicidades, no casamento quando é celebrado, nos aniversários, nos presentes, nas alegrias. Mas muitas vezes o gosto da vida vai ser amargo.
O que Deus está convidando é que você prove da misericórdia dele o tempo todo, seja na alegria ou na tristeza. E provar é sentir esse gosto da vida, seja de alegria ou de tristeza, e saber, em todo tempo, Deus está comigo e ele é bom, seja no monte ou seja no vale. Em segundo lugar, o que o Salmo nos convida aqui é para que a gente veja. E isso me lembra justamente de Filipe falando para Natanael, que encontrou o Messias, e ele vai dizer assim, olha, ele é lá de Nazaré. Aí ele responde, Natanael, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E o convite de Filipe é, vem e vê. Porque para o judeu, ver é andar junto e conhecer. E o convite da graça para o seu casamento, nessa noite, nesse lugar que você está assistindo a gente agora, é você provar do Senhor. É sentir o gosto, mesmo que amargo ou doce, da vida. Saiba que quem controla tudo é o Senhor. E ver é olhar para a palavra e, na sequência, saber que você pode ser feliz porque o seu refúgio é o Senhor. Que o Senhor seja as asas e o abrigo do seu casamento, para a glória dele mesmo. E nós abençoamos o seu casamento em nome de Jesus. E Deus abençoe muito a sua vida. É isso, Michele? É isso aí. Vamos agora o quê? Agora a gente vai assistir o testemunho do nosso casal. Flávio e Cláudia têm uma história repleta de amor e devoção, um ao outro e à igreja. Flávio é de Carantinga, em Minas Gerais, e Cláudia, de Recife, Pernambuco. Eles nasceram em famílias de longa tradição presbiteriana e foram alcançados pela graça logo cedo. Conheceram-se na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte durante os anos 80, quando, ainda adolescentes, faziam parte de uma UPA. Em 1986, começaram a namorar, ele com 18 e ela com 14 anos. Um relacionamento que floresceu nos corredores da igreja, nas atividades da juventude, no coral e nos acampamentos, sempre com forte compromisso com a obra de Deus. O namoro era vivido com respeito e dedicação. Em 1989, Flávio ingressou no curso de teologia no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, e Cláudia começou a estudar Direito na UFMG em 1991. Nesse mesmo ano, no dia 14 de setembro, ficaram noivos e, em 22 de fevereiro de 1992, celebraram seu casamento. No final desse ano, Flávio concluiu o curso de teologia e foi ordenado ao Ministério da Palavra. A jornada ministerial do casal começou em janeiro de 1993. Cláudia concluiu o curso de Direito em 1996 com um diplominha na barriga. O Pedro, o primeiro filho deles. 2 anos depois, nasceu Davi, completando a felicidade da família. Flávio pastoreou a Igreja Presbiteriana da Serra e a primeira Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, além da primeira Igreja Presbiteriana Sinai, em Niterói, Rio de Janeiro. Em 2001, Flávio foi pastorear a primeira Igreja Presbiteriana de Pouso Alegre, em Minas Gerais, onde permanece até hoje. Cláudia abraçou a carreira de professora e coordenadora pedagógica, atuando na mesma escola por mais de 22 anos. Desde 2022, ela trabalha como analista pedagógica no Sistema Mackenzie de ensino. Hoje, a família Cavalcante Figueiredo vive com alegria e leveza a missão de servir ao Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta. O casal convidado está aqui. Obrigada por terem vindo. Vieram de longe, gente. Vieram de Pouso Alegre. Minas Gerais. Minas Gerais. É isso aí, sejam Para bem-vindos. estar aqui com a gente, sejam bem-vindos. Pastor Flávio, Cláudia, obrigada, viu? Reverendo Flávio e Cláudia, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus aqui ao Bem Casados, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. É uma alegria para nós. A gente fica feliz de receber vocês e aprender com vocês o testemunho, até porque vocês têm uma experiência aí muito boa e uma estrada para apresentar para quem está nos assistindo hoje. Como é que é um casamento, né? Uma aliança, uma família da aliança diante de Deus? Como é que é esse casamento? Mas como a Michele gosta, como é que você fala, amor? A gente gosta de falar, de traçar a linha cronológica, né, do relacionamento e contar lá do início, né? Como vocês se conheceram, assim, né? Como foi o primeiro olhar, o namoro. Conta pra gente. E, na verdade, como é que vocês se juntaram, né? Lá, porque a gente já nos bastidores aqui conversou.
Cláudia vem de outra cidade, depois conhece o reverendo, mas vocês são muito melhores contando do que a gente. Quer começar? Pode começar. Bom, eu sou de Recife, Pernambuco, e me mudei para Belo Horizonte com minha família aos 5 anos, lá na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Uhum. Flávio chegou mais tarde, né, de Caratinga, no leste de Minas, aos 13 anos. 13 anos. E a primeira vez que eu vi, então é para falar isso? Então tá. Primeira vez que eu vi o Flávio, eu estava sentada na galeria da igreja. Olha aí. Eu vejo a roupa que ele estava. Olha. Você lembra tudo? Lembro tudo. Eu tinha uns 9 anos. Olha Nossa. só. E eu olhei, eu falei, meu Deus, que lindo! Que rapaz lindo. Que lindo! Nossa. Eu lembro a roupa que ele estava com uma amiga minha irmã da igreja. Eu falei assim, gente, quem é esse lindo? Olha aí. Né? E a gente começou a desenvolver uma amizade muito grande nos acampamentos, né? 9 anos. Eu tinha 9. E o pastor tinha quantos anos? Não, eu não comecei a namorar com ela. Não. Sim. Só quando vocês se conheceram, como Eu tô amigos. pensando na UCP, né? Na UCP, Casaram como amigos na UCP. Claro, isso que eu tô tinha 13. 13, já era adolescente. dia 13. já- São 4 anos de diferença. Aham. Joia. É. Aí a gente se conhecia nos acampamentos, nas programações da Sim. igreja. Os nossos pais eram presbíteros, É. então eles estavam sempre nas mesmas programações. A Uhum. igreja lá em Belo Horizonte tem um acampamento muito grande e a gente tinha o costume de, aos sábados, juntar as famílias dos presbíteros, dos pastores, a gente ia para a igreja. Qual era a igreja mesmo, Cláudio? Desculpe, de Belo Horizonte. Primeira Igreja Presbiteriana de BH. Primeira IPB de BH. Primeira IPB de Isso. BH. Olha só, que Legal. legal. Aí a gente ia para o acampamento, fazia churrasco, ficava lá durante o dia, jogava futebol, a gente sempre Legal. ficava E o junto. seu pai e o pai dele eram Isso. presbíteros na mesma igreja. Isso. Na mesma igreja, na mesma época. Na mesma Que época. legal. Olha só que bacana. Então a Legal. gente já foi, mas assim, ele lá, né, ele era da UPA, ele era Não, bem sim, mais velho. sim, é. E eu era criança, mas a gente se conhecia, né? Claro. E até que eu fui para a UPA Sim. aos 13 anos, 12, 13 anos, né? E o Flávio já estava quase saindo. Quase. já tava Esperando quase seus 17 saindo. ali, 17, É. pra daqui a 18, pouco assim. sair para o MP. É. Isso. E aí foi a gente se conhecia assim, né? Mas nunca tinha conversado. E teve um acampamento que a gente ficou bem próximo, e a gente conversou muito, a gente trocou muita experiência. Foi um acampamento que marcou espiritualmente as nossas vidas. Foram momentos muito profundos assim com Deus. E a gente conversava, a gente... Teve uma dinâmica, né? Os conselheiros, eles dirigiram A gente uma adora saber esses dinâmica. Os conselheiros sempre ajudam. Ó, o conselheiro, quem foi? Nessa dinâmica... Conselheiro, reverendo Obedes Júnior, que é da Junta de Missões da Nacionais. Junta de Missões. Olha aí. E eles nessa dinâmica, trataram com a turma toda sobre alguns adolescentes, né, que ficavam muito juntos, às vezes de mão dadas, né, e coisas assim. Que história é essa, né? E Isso é aí amizade? O que é eles isso? falaram assim, olha, vocês têm que definir isso, não pode, né, não tem esse negócio Amizade de mão dada, casquinha, né, que falaram. Ficava tirando casquinha. Não pode tirar casquinha um do outro. Era o jeito de falar lá. E aí, nessa dinâmica, todos se posicionaram, né? E eu e a Cláudia, a gente conversava muito, andava muito junto, num grupo, numa turma, né? E eu falei assim, olha, não foi uma cantada, né? Mas foi uma pré-cantada. Né? Ele foi mais receoso, né? Ele tentou Foi. primeiro para ver, né? Eu falei assim, olha, eu não posso dizer assim que eu estou apaixonado e tal, mas uma menina aqui da igreja que eu namoraria seria você. Pronto. Eu lancei a semente. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Tá. Lancei a sementinha, ela Na hora, que você germinou. pensou responder alguma coisa, não? Eu fiquei, gente, que coisa, não tinha pensado. Eu achava ele muito lindo, muito legal. Era muito legal a gente conversar, mas nunca pensei em namorar, né, com ele, assim.
E a gente ficou, aí a gente começou a conversar mais. Não, vamos com calma, começamos a conversar mais. Mas a gente tinha o mesmo grupo de amigos, então a gente estava sempre junto o tempo todo. Muita brincadeira, muita amizade, muita zoeira junto. E fomos continuando a amizade até que chegou um dia que a gente conversou mais sério e falou assim, bom, acho que é mais do que amizade. E vocês já tinham quantos anos, mais ou menos? Então, não foi tão longe. Eu tinha 14. Nossa! E ele já 18? E eu 18, Olha aí, tá certo. Aí ele era presidente da UPA, eu secretária da UPA, e a gente muito ativo na igreja, o tempo todo, muito ativo na igreja, em todas as sociedades internas. Conjunto musical. A gente tinha conjunto musical, acampamento, a gente ajudava com as crianças e sempre fomos muito ativos. Mas mesmo com essa pouca diferença, 4 anos, mas que na adolescência mostra-se um pouco maior, é isso mesmo? A menina, né, e a mulher, no caso, ela é mais madura e por isso que consegue namorar um rapaz de 18 tendo 14. É isso mesmo, Rev? Não, a Cláudia, ela já era desse tamanho, né? Já era alta. Eu achava até que ela era mais alta do que eu. Tem uma história muito engraçada quando eu pedi ela para namorar, mesmo assim. Né? E ela já era muito desenvolvida e realmente, assim, o que me encantava, né? O que me encanta até hoje na Cláudia é o jeito dela, extrovertido e muito envolvida com as coisas de Deus. Legal. Amava muito as coisas de Deus, né? E aí isso fazia dela uma pessoa muito diferente, né? Uma menina nova, de 14, mas muito madura e muito envolvida com as coisas de Deus. Ou seja, não só uma maturidade natural, mas também espiritual, que atraía isso. E vocês dois, no caso, né? Ótimo. Né? E aí já havia um propósito, assim, eu creio que Deus já estava trabalhando meu coração para o ministério, eu já estava me voltando para essas questões e queria realmente um namoro, né, com alguém que pudesse caminhar comigo. Sim. Né? E aí foi assim que a gente foi que tivessem no mesmo construindo. Ritmo, né? Da caminhada no mesmo ritmo, né? Nós fomos construindo, né, esse caminho até que eu, depois de algumas dicas que ela deu, né, também isso é importante, né? Ela deu algumas dicas, alguns sinais, aí eu fui tendo certeza, e aí eu pedi à minha irmã, eu falei assim, olha, você fica aí, eu vou lá, vou ficar do lado dela, aí você vê se ela é mais alta do que eu, porque a gente estava sempre muito junto, né? E é do mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho, né? Então, você presta atenção. Se ela for mais aí você faz um sinal para baixo, né? Se não for, você faz joia e tal. Aí não deu certo, ela fez... Você achava que ela era mais alta. Mas não foi, mas isso não seria empecilho, não. Claro. A gente já estava bem se acertando, assim, já bem entrosado, né? Bem entrosado. Aí foi depois de um culto, à noite, culto da noite, numa pracinha que tem em frente à igreja, né? Que tem até o banco onde a gente estava sentado, um banquinho de praça, que a gente estava sentado, né? Que eu pedi ela em namoro. O banco do namoro, pronto. O banco do namoro. Marcado. Ficou marcado. Muito bom. Uma curiosidade, pastor. Os pais eram presbíteros. Vocês saíam assim, logo no começo, os pais saíam para almoçar, alguma coisa, e vocês se encontravam e tal, estavam juntos, antes do começo do namoro? Não, em alguns momentos, assim, que todos os presbíteros se reuniam, sim, mas essa afinidade ainda não tinha. Não tinha, né? Dos pais de saírem juntos, de terem momentos. Era um grupo juntos, grande assim, de presbíteros, né? Igreja grande, então tinha muitos presbíteros. Meu pai tinha afinidade com uns, o pai dele tinha afinidade com outros antes do nosso namoro, né? E aí, mas falando nisso, para os pais, deve ter sido... Como é que foi a surpresa para eles aí? Como é que foi a notícia para eles? A minha mãe, ela... Foi surpresa para eles ou não? Eles já imaginavam? Não, minha mãe já imaginava, porque desde o começo eu já falava, mãe, nossa, eu acho que eu estou gostando do Flávio, né? Ai, eu contava tudo para ela, falava, mãe, nossa, é tão legal, a gente começa a conversar, a gente não vê o tempo passar, é tão gostoso, e eu sempre estava falando para ela. Mas a minha mãe
também, assim que o Flávio chegou na igreja, ela falou, minha filha, você viu aquele rapaz? Mãe e filha já, né, pastor? Então, já tive a aprovação. O senhor já tinha ganhado 50%. Já tinha metade do caminho que estava feito. E o meu pai também ficou muito feliz por ser uma família, né? Claro. Conhecer a família. A gente fala que a gente tem uma bênção muito grande, né? De ter os nossos pais como os nossos maiores referenciais. Olha que legal. Né? Então, o casamento dos nossos pais é um casamento muito sólido. Olha que tanto bênção, do meu pai, da minha mãe, quanto do meu sogro e minha sogra. São pessoas nas quais nós nos inspiramos. Bom, E isso é um privilégio. com certeza. Né? Um privilégio muito grande. E os seus pais, pastor, ficaram felizes também? Não, ficaram felizes pela mesma razão, né? Claro. Geralmente o rapaz, assim, os pais não são muito envolvidos. Ele né? é mais independente um pouco. Ele é mais independente, mas a Claudinha sempre foi recebida com muita alegria na minha casa, né? Por toda essa ligação que a gente tinha na igreja, e eles gostaram muito, com certeza foi uma grande surpresa. Ô, pastor, para os jovens que estão nos assistindo, a gente brincou aqui no começo, eu sempre brinco, né? Tem uns jovens que assistem, mas pastor, não sou casado, então faz o vestibular aqui no Bem Casados, né? Isso pode ser uma dica, que é uma bênção, você procurar um namoro e o casamento dentro da igreja? Olha, a gente sempre falou, né, Cláudia? A gente sempre falou, quando fala com jovens sobre o tema, sobre namoro, que a nossa experiência foi muito boa nesse sentido de começar com uma amizade, porque a gente era muito amigo e brincava muito e era muito solto. Às vezes o namoro começa com tantas cerimônias, com tantas coisas e acaba terminando com as mesmas cerimônias. Não houve assim uma ligação maior. Eu creio que não só na igreja, né? Não só na igreja, mas também através de uma amizade, é um bom início, é uma boa forma de conhecer a outra pessoa, porque a gente está mais solto, a gente é a gente mesmo ali. Né? Então, o senhor pode dizer que quando duas pessoas caminham juntos como amigos, um homem e uma mulher, isso já é um ótimo primeiro passo para ser um relacionamento? Eu creio que é um excelente passo. Às vezes a gente vê na igreja, né, a turma fala assim, porque cresce todo mundo junto, né? Aí fala, não, mas não tem nada a ver, eu com ele, porque a gente é muito amigo, é meio até, né, irmão, meio primo, não dá certo uma coisa dessa. De tanta proximidade e amizade, né? Eu falei, mas é exatamente por isso que tem que dar certo, né? Exatamente por isso. Porque são pessoas que têm o mesmo propósito, que têm as mesmas experiências, os mesmos e essa amizade, interesses, isso é precioso. Ela dura no relacionamento. Até hoje a gente é muito amigo, a gente brinca. Acho que no casamento muito, fica até mais forte essa amizade, né? A cumplicidade, né? A gente brinca muito, a gente ri muito né? E é uma coisa que nos acompanha. E às vezes as pessoas ficam escolhendo tanto, mas está do lado dela, né? Exatamente, é verdade. Exatamente. Agora, eu tive um momento, sou criado no Evangelho, meus avós, meus pais, né? Nasci na igreja presbiteriana. Mas teve um momento que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, né? Fui criado, sabia tudo, aprendi tudo a vida toda, né? Mas teve um momento do encontro mesmo e tal. E nesse momento, foi aos 18 anos, foi um pouco antes da gente começar a namorar, eu realmente fiz uma oração e eu pedi a Deus. Eu falei, Senhor, claro que eu vou querer uma namorada, mas eu quero ter um compromisso, né, cada vez maior com o Senhor. Então, manda uma namorada que tem o mesmo compromisso ou até maior do que o meu compromisso, né, para que a gente possa caminhar mesmo em todos os sentidos. Então, foi uma escolha mesmo, assim. Eu ter começado a namorar com a Cláudia foi uma escolha que eu tinha feito anteriormente, que eu queria realmente namorar com uma serva de Deus, alguém que tivesse compromisso mesmo, verdadeiro com Deus, e não simplesmente frequentasse a igreja, porque, infelizmente, algumas pessoas estão tendo esse privilégio, mas não estão aproveitando tudo que podem. A Cláudia passava para mim o compromisso dela,
né? Então, isso foi importante na decisão. E a gente também entende assim, que a fase do namoro é aquela fase para você conhecer a pessoa, mas visando o casamento. Sim. Né? Conhecer para saber se existe Sim. essa né? E aí, vocês já se conheciam antes, né? E os dois tendo realmente essa convicção de que vocês queriam servir ao Senhor, né? E queriam alguém com esse mesmo objetivo, já adianta o passo para o casamento, né? Tirando a idade, que ela era muito novinha, mas já ajuda na escolha, né? E o namoro, apesar da gente ter começado a namorar muito cedo, foi uma coisa assim, né? Os nossos pais falaram, bom, vocês querem isso? Principalmente os meus pais, né? Mas aí chamaram o Flávio e falaram, é assim que a banda toca. Morar lá em casa, tem o lugar, o sofá, que fica à vista de todo mundo. Sexta-feira, de 7 às 10, nem um minuto a mais, né? Se tirar a nota vermelha, né? Minha mãe... Suspende a sexta-feira. Suspende a sexta-feira. Não tem essa conversa de sair, de ir sozinho para lugar nenhum. Certo, só sexta-feira. Só na sexta-feira. Era o dia da gente oficial de namorar. De namorar. O resto a gente encontrava. Sim, mas se encontrava só na igreja. Mas é. assim, acompanhado de um monte de gente. Sim, a gente chegava, vamos comer uma pizza junto, tomar um nada disso. Mas a companhia é maravilhosa, né, pastor? Esses momentos na igreja, namorando, de né? estar com os amigos e estar com os juntos, amigos. Isso fortalece demais o relacionamento. Não, isso foi preservado, né? Houve uma preocupação. Às vezes, no início do namoro, assim, né? Você está tão apaixonado. Aí eu comecei a ser muito ciumento, né? Foi. Mas logo a Cláudia colocou um limite e falou assim, olha, com a galera da igreja, você não pode ter ciúme, né? E tal. E aí a gente foi se ajustando e aproveitando essa convivência na igreja, que isso fortaleceu o nosso relacionamento, a amizade, ela não atrapalhou em nada, ela ajudou no nosso crescimento espiritual, como casal, como namorados. Muito bom. Nós namoramos quase 6 anos. Né? Porque vocês começaram bem novos, né? E a gente saía com os amigos da igreja juntos, eu, a Cláudia e eles, às vezes com as namoradas, e a gente estava sempre junto, era muito gostoso. Muito sadio, muito bom, né? muito sadio. E aí... Muito bom. Pois não, Michele. Eu ia chamar o break, porque não parece, mas a hora voa. Pode ser. Então depois a gente entra na preparação para o casamento e o casamento. É isso aí, a gente volta já, não sai daí, IPP TV, a sua TV missionária. E a gente volta com o restante dessa história. E para saber como ser uma família da aliança, a gente volta já. Todo sábado, às 7h30 da manhã, seu dia começa com Palavra e Viola. Que bom poder louvar a Deus com você nessa manhã. O melhor dos louvores ao som da viola caipira. Espírito. Venha adorar ao Senhor junto com Vitor Quevedo. Horários alternativos às quartas e sextas, às 7h30 da manhã e às 4:45 da tarde. Palavra e Viola, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. É isso aí, estamos de volta e o tema de hoje é uma família da aliança. Como ser uma família da aliança? E a gente está aqui hoje com o reverendo Flávio e Cláudia, e eles vão contar o restante da história que a gente está aqui curioso para saber, porque a gente olha só, metade do programa foi só falando do namoro, da UPA, da mocidade. Foi só a introdução. Foi só a introdução. E agora, como é que se deu o casamento? Bom, eu já estava no seminário, né? Ok. Eu entrei em 89 e formei na turma de 92. Então, no ano de 91, teve mais uma exigência. Meu sogro e minha sogra são uma bênção, né, nas nossas vidas. E isso é muito bom. Né? Eu achava muito bom todas essas regras. As orientações. Os limites, isso era muito bom, porque isso... para mim, dava um valor tão grande a ela, né? Não é qualquer menina. Né? Então,
eles estipularam, a Cláudia estava na época do vestibular, né? Ela estava fazendo vestibular. E ela se formou, ela fez vestibular de Direito, né? Então tinha uma regra, se ela passar na UFMG, né, na Universidade Federal, olha só, aí vocês podem ficar noivos e se casar. Olha só. A gente já estava mais velho e tudo, mas essa orientação era muito importante para a gente. E foi quase um desafio, né, pastor? Porque, querendo ou não, vocês queriam muito casar, obviamente. Já tinha muitos anos. Eu estava indo para o último ano de seminário, né? Mas já maduro, tinha né? igreja preparada para eu pastorear quando eu formasse, né? E tudo. Então, estava tudo muito direcionado. E aí veio essa exigência. Mas ela sempre me amou tanto. Verdade. E ela estudou e passou na UFMG. Um vestibular para casar. Passou em 2 vestibulares importantes lá de Belo Horizonte, de Direito. E não foi fácil, né? No começo do casamento, a gente resolveu casar, a gente conversou com os nossos pais, né? Ficamos noivos. Nos casamos em 6 meses. Ficamos noivos em setembro e casamos em fevereiro. E nos casamos em fevereiro. E a gente, aí nossos pais, meus pais, né, falaram assim, não, vocês vêm morar aqui em casa. Tinha lugar bastante, né, era bem tranquilo. E nós ficamos durante 9 meses morando na casa dos meus pais. Olha só. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu na faculdade, ele terminando o seminário, mas... Então, logo assim que você passou, vocês marcaram casamento e casaram. Sim, comecei a faculdade em janeiro, casei em fevereiro. Né? Muito bom. E a preparação para o casamento, como é que foi? Foi na primeira o casamento? Foi tudo certinho lá? Foi. Vocês casaram em que ano? Nós casamos em 92. 92. Né? 22/2 de 92. Pronto. Igreja lotada. Terminando o seminário, casando. Terminando, casando. Mas foi tudo tão bom, né? Foi uma... Quem fez o nosso casamento foi o reverendo Josué, que foi capelão aqui no... Sim. Josué do boneco. Do Barnabé. Do Barnabé. O pastor Josué do Barnabé. Olha aí, que legal. Ele que celebrou o casamento de vocês. Ele pregou. Tinha o reverendo Ludigero, que era o pastor da época, o reverendo Josué e o reverendo Geraldo. Olha só. E foi uma bênção o nosso casamento, todo mundo muito feliz, todo mundo celebrando muito com a gente, porque era uma história, né, que a igreja toda acompanhou, né? E foi uma bênção. Muito aí, bom. logo depois, no primeiro ano, quando o Flávio formou, nós fomos para uma igreja bem desafiadora, na porta de uma favela. Ficamos ali durante 3 anos, uma igreja maravilhosa, mas com a realidade muito diferente. Uma missão. O bairro é o bairro da Serra, lá em Belo Horizonte, é o bairro nobre de Belo Horizonte. Mas geralmente ligado a um bairro nobre tem uma favela, né? E a maior favela lá. Foi o início do nosso ministério, porque a rua da igreja era a última rua do bairro. Então, atrás da igreja era a favela. Sim. E eu e a Cláudia fomos lá desbravar toda aquela realidade, né? Eu fiquei 4 anos pastoreando lá e graças a Deus, né? Foi uma bênção, apesar de toda a luta, toda a dificuldade. Uma igreja grande, era uma igreja grande, mas né? Uma igreja uma realidade uma muito realidade diferente social da nossa, né? diferente. Isso trouxe um outro desenvolvimento para vocês como casal. Com certeza. E ministerial, né? Eu considero que nós dois fomos forjados no fogo mais alto que tinha do ministério, porque né, as dificuldades ali que a igreja enfrentava, que os crentes enfrentavam, né? E a gente caminhando com eles, isso foi muito forte. Foi muito importante assim, para a gente. Tanto eu quanto o Flávio, nós viemos de famílias que tinham uma situação financeira bem tranquila, né? Bem estável. Mas a partir do momento que nós fizemos a nossa aliança,
né? A gente falou, ó, bom, daqui para frente Nesse é com a período gente. vocês foram morar só vocês? Sim. Isso. Aí realmente quando eu me formei, aí nós já fomos para a nossa casa. Né? E vivendo essa realidade ministerial também desafiadora, né? Desafiadora. Mas isso desenvolveu muito o nosso relacionamento, as nossas, né, convicções. E depois, e até hoje, né? Até hoje é isso que nos motiva, assim, essa aliança um com o outro e a nossa aliança com a Igreja de Cristo, né? Como a gente ama. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, porque a caminhada não foi e não é só vocês dois. Veio Pedro e veio Davi também. E veio Davi. Conta pra gente como é que foi a chegada dos filhos. A Cláudia estava na faculdade e ela engravidou no último ano da faculdade. Né? De direito, né? Sim, direito. 5 anos de faculdade, então ela já entrou o 5º ano, o último ano, grávida do Pedro. Formou com um diplominha na barriga, né? Na formatura dela, o Pedro foi na formatura dela. É o mais velho. Né? O Pedro frequentou a sala de aula com você. Foi. Por um período. Fez a prova da ordem comigo, eu inchada, não conseguia segurar a caneta com a mão inchada nos últimos dias de gravidez. E foi uma bênção muito grande a chegada do Pedro. Até hoje a gente fala, né? Como o Pedro foi um presente de Deus para nós. E o Pedro nasceu em que ano? Pedro nasceu em 96. 96. 96. E aí veio o Pedro, com o nome do Novo Testamento, e depois nasce um do Antigo Testamento. Exatamente. 2 anos depois veio Davi, e também veio completar a nossa alegria. Eles são uma bênção. O nosso mais novo é Davi também. Nosso Tiago e Davi, né? O nosso também é. Também é Novo Testamento e Antigo também. Tiago e Davi. Mas muito bom. E aí os meninos... e aí, moram com vocês ainda? Como é que está a fase aí? Não. Como é que está essa fase? Nós já estamos vivendo a síndrome do ninho vazio. Né? E foi uma das decisões da Cláudia vir trabalhar aqui, está relacionada a isso. Que o Pedro se casou, já 3 anos de casado, e o Davi se formou no final do ano passado. Esse é o primeiro ano dele já exercendo a medicina, e ele se mudou para Belo Horizonte. Lá ele está trabalhando, se preparando para casar com a Lili, né? A Lili também estuda medicina e é da primeira igreja lá de Belo Horizonte também. Seguindo os passos dos pais, né? Foi. O Pedro se casou com a Fernanda. A Fernanda é da primeira igreja de Pouso Alegre, minha ovelha lá de Pouso Alegre. A gente fica muito feliz com isso, porque a nossa história foi marcada por essa aliança mesmo. Famílias que são da igreja, que se uniram e formaram uma nova família. E nós estamos vendo isso acontecer com os nossos filhos também. Né? E eu recomendo. Eu acho muito importante. Conta pra gente o que é ser uma família da aliança, como é o tema do programa hoje. Isso, esse é um tema que eu gosto muito de abordar. Eu cito muito, eu falo muito com a igreja, eu capricho muito nos batismos infantis e mostrar essa visão, né? Eu creio que a gente tem que preservar essa visão. Mesmo quem vem depois e a família não era da igreja, mas são os primeiros que vêm, eu creio que eles precisam ter essa visão da família, da aliança. Eles vêm para formar uma aliança, né? Tem uma mensagem que eu prego que fala sobre Abraão e Sara, né? Lá em Isaías 52, fala sobre Abraão e Sara. Eles eram únicos, né? A expressão que aparece lá, eu gosto de falar isso com aqueles que estão chegando na igreja também. Vocês são únicos, então a partir de você está se formando uma família da aliança, né? Você precisa entender isso, é um chamado de Deus. Deus chamou Abraão para ser o pai de muitas nações, né? E hoje nós somos herdeiros dessa aliança,
né? E eu creio que a gente tem que preservar. Assim que eu entendo, né? Eu entendo. Todo servo, toda serva de Deus precisa entender dessa forma, na minha maneira de pensar. Então, do jeito que o senhor nos coloca hoje, pastor, tanto uma família, um casal, por exemplo, um casamento e uma família que chega pela primeira vez ao evangelho, não tem antepassados cristãos, alguma coisa do tipo, né? Ou não era evangélico, é uma aliança que é um privilégio, mesmo sendo o primeiro casal. Mesmo iniciando a partir deles, eles receberam ali um direcionamento, uma visão a partir de agora. Então, os filhos devem ser educados dessa forma. Eu creio que uma escolha do cônjuge, né, que professa a mesma fé é uma decisão muito importante, né? Isso vai continuar nas próximas gerações. É o povo de Deus se formando, né? Eu gosto muito dessa figura, né? Eu gosto muito dessa abordagem. É o povo de Deus se formando. A família da aliança é a formação de um povo, né? Então, mesmo um casal que venha depois, né, eu creio que ele é mais uma peça, é mais uma peça no reino de Deus que vai compor esse belo quadro, e ele tem o privilégio de ser o primeiro, por exemplo, né? Isso. Os seus filhos, os seus netos vão receber essa aliança. E mesmo essa aliança terrena de casamento, né, de família, mesmo ela não dando continuidade no céu, porque dessa forma, né, Jesus diz que não haverá essa continuidade. Mesmo não dando continuidade, é a formação da família da fé. Sim. E eu creio que é um treinamento para nós, né? A vida em família, né? O casal, o casamento, é um treinamento para nós. Os filhos receberem essa visão, tudo faz parte desse treinamento. Eu costumo dizer, pastor, que são dois pecadores rumando junto em direção a um horizonte, que é o trono da graça de Deus. Que é, na verdade, o meu próximo mais próximo, é a minha melhor amiga, que vai chegar comigo junto do reino de Deus lá. A gente vai chegar lá na eternidade, isso vai ser uma bênção, né? É verdade. E o casal que professa a mesma fé, que lê a mesma Bíblia, que ora juntos, né, e que tem compromisso com a igreja, com o reino de Deus, ele tem uma possibilidade de resolver os conflitos, as dificuldades muito maior, está muito mais equipado. Né? Isso pode ser, vou perguntar para a Cláudia aí, por causa das mulheres. E a gente vê muito essa condição, Cláudia, na questão das mulheres, quando às vezes resolvem namorar um rapaz não crente. E aí fica naquelas coisas, não, mas eu vou conquistar ele para o Senhor e tal. Existe um perigo aí, é uma possibilidade de se passar por muitos problemas quando você não se casa com um homem do Senhor. O que você acha? É porque pode não acontecer conforme o esperado. Né? Porque a pessoa fica naquela expectativa, porque ama muito, e o rapaz não lê a mesma Bíblia, como disse o pastor. Sim. É uma coisa muito arriscada, né? E é uma situação que às vezes a gente entra motivado por tantas outras emoções, afeições, né? Afeições, emoções, mas a gente tem que pensar que o casamento, a aliança do casamento, é a maior decisão que a gente tem que tomar na nossa vida. Porque se aquilo ali for bom, é muito bom. Mas se for ruim, é muito ruim. Né? Eu costumo até brincar, falo, gente, você está se relacionando com um rapaz que não é filho de Deus, ele é filho de quem? Você quer ter o sogro desse? Quem que vai ser seu sogro? Olha só. Olha só. É pesado, mas é uma realidade. Pesado. Né? É isso. Né? Então a gente tem precisa ter essa clareza muito grande do perigo que né? Pode acontecer de a gente começar a namorar um rapaz e ele se converter no meio do caminho? Pode acontecer, mas é uma decisão tão séria. Será que a gente... É um risco, né? É um risco tão sério. Será que... Assim como a gente pode se casar com alguém da igreja, que você tem toda a convicção que é da igreja,
e lá na frente a pessoa mudar completamente o comportamento, Pode não é nada acontecer, né, daquilo. É. Nós estamos sujeitos por causa do pecado, da Da queda. falidade do ser humano, né? Ele é falho, isso aí. pecador. Mas a probabilidade, Exato. né? O risco é Então, maior, o risco né? é muito, de não dar muito tão maior. certo assim. É. E o namoro é até para isso também, para ajudar você a ver alguns sinais, né? Que você pode lá na frente ter vir a acontecer alguma coisa, né? Eu acho que vocês dois, por exemplo, tiveram excelentes parâmetros por causa dos pais de vocês. Sim. A gente pode deixar aí, por exemplo, para os nossos telespectadores, que como o outro trata os pais é uma dica para o casamento? Totalmente. É um dos- Prestar atenção. Como é o relacionamento com os pais e vice-versa, né? Sim, a honra, o respeito, o Dos carinho. principais requisitos, né? O relacionamento com a família, diz tudo. Diz muita coisa a respeito da personalidade, do caráter, né? Da natureza da pessoa. Né? Porque a pessoa que se relaciona bem em casa, ela vai transferir isso para o relacionamento do casal Sim. depois. São as bagagens que trazem do lar, né? Isso, A exatamente. gente fala assim, quando está namorando, abre o olho. Abre o olho, presta atenção em tudo. Olha, fica tudo, enfeitiçado né? pelo príncipe e a princesa, né? Dá Mas- uma olhada como é que é dentro de casa. Né? Né? Abre o olho, presta atenção nos sinais, porque eles existem, Uhum. né? Agora, depois que casou, depois da aliança feita, Formada. fecha o olho. Fecha o olho. Aí é hora de relevar muita coisa, aí é hora de falar, não vou levar tanto isso em consideração, né? E Não vou lutar ficar pelo tão casamento, chateado. né? Lutar É. pelo casamento, né? Porque, às vezes, por qualquer coisinha, eu digo isso porque, às vezes, no namoro, a gente passa por cima de tantas coisas, né? Fala, não, isso aí depois que casar melhora, ou depois que casar muda, e geralmente muda para pior, né? É aquilo que já não era tão legal no namoro, acaba mudando para com pior. certeza. Né? Pode acabar mudando para pior. Bem provavelmente, né? E aí, durante o casamento, né, a gente precisa, aí sim a gente precisa algumas coisas não levar tão a sério, né, e falar, não foi assim que ele falou, né? Às vezes não foi por isso, né? E levar os pés da cruz e Muito bom, manter a aliança e o compromisso. muito bom. Gente, não parece, mas o programa tá voando e a gente está nesse bate-papo super gostoso, mas falta pouco tempo para acabar e a gente ainda tem os outros quadros Sim. do nosso programa. Né, Michele? E Vamos ao agora? Nosso primeiro quadro, né? E agora? Nosso primeiro quadro. Primeiro quadro. É. Qual é o quadro? Dica do casal. Dica do casal. E o Dica do Casal, a gente já conversou tanta coisa legal. Eles Bastante coisa. acabaram de dar várias dicas aqui, mas aí agora acho que uma dica de cada um, né? Mais específica, Mais por exemplo, específica, eu acho, intencional, pastor, o senhor talvez. pode dar dica, se quiser, né? Para os homens e a Cláudia para as É. mulheres, mas fiquem muito à vontade. Sim. Até porque a gente, como disse aqui, já bateu bastante papo sobre dicas. É. Uma coisa que me chamou a atenção na dica é que o senhor falou assim, a forma como os pais da Cláudia colocaram limites, isso me fez valorizá-la como uma mulher que era uma menina de Deus e que tinha o seu valor ali guardado pelos pais. Isso é importante, né, pastor? Muito Mas importante. o senhor fica à vontade para falar com o público aqui, ó, na nossa câmera, que é só de vocês. Então, a minha dica, ela é bem direcionada aos homens, né? Com certeza, mas é direcionada a todo o casal. Uma das coisas que eu falo para as pessoas que estão se preparando para se casar, estão noivos, às vezes vêm conversar comigo, pedir conselhos no gabinete pastoral, eu gosto sempre de lembrar que casamento é compromisso. É um compromisso firmado, uma aliança, um pacto que é feito. E muitas pessoas, às vezes, entram no casamento sem considerarem o principal, que é um compromisso que ela está fazendo. E que, a partir daquele momento, ela está rompendo com a vida de solteira para se tornar casada, uma pessoa casada. Então, é importante manter esse vínculo, esse compromisso no próprio coração, para que ele se estenda também no relacionamento de várias maneiras, porque o compromisso sustenta tudo. O desejo de dar certo, de lutar, fazer que aconteça, sustenta tudo. Agora, sem o compromisso, a maioria dos casamentos que acabam
E na minha forma de pensar é por causa disso. É verdade. Muito bom. E você, Cláudia? Ai, a minha dica... Não tinha pensado nisso antes, mas eu creio que é cultiva a amizade. Cultiva a amizade, a leveza, a alegria, a brincadeira de rir um com o outro, um do outro. É bom isso, essa liberdade. E isso cria um ambiente muito gostoso em casa, para os filhos também, onde os filhos entendem que existe lugar para abrir o coração, para falar das suas dores. E isso é muito saudável, né? A gente cultivar isso no nosso lar, esse ambiente de alegria, de amizade, de descontração, de leveza, né? Porque tudo fica mais gostoso. A gente saber que tem para onde voltar, um lugar para onde voltar, e ali é um ninho de amor, de acolhimento. Muito bom, olha isso. Dicas excelentes e que contribuem muito. E agora, Michele? Agora acho que é o quadro que a gente mais gosta, né? O nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim, com os coraçõezinhos na tela, que a gente gosta de falar. Aproveita aí o nosso você. momento romântico. Muito bom, né? Por que a Cláudia ainda diz sim para o Flávio? Por que o Flávio ainda diz sim para a Cláudia, né? Esse é um momento que a gente gosta de cultivar, pastora e Cláudia, porque ao mesmo tempo que o casamento é uma amizade, mas é uma amizade que pode ser muito bem enfeitada de romance, né? Sim. E a gente procura incentivar o romance aqui no programa, faz de conta que a gente nem está aqui. Eu vou dar uma dica pro pessoal de casa. Aproveita esse momento que você está aí no chat com a gente, começa a apertar o coraçãozinho aí para encher a tela de coração. Pastor e Cláudia, vocês podem até no final, se quiser dar beijinho, fica à vontade. Fica à vontade. É com vocês. É o momento de vocês. E aí? Você Então, começa? Não, Isso. as damas primeiro. As damas Vou primeiro. deixar. Ela ficou curiosa, né, para saber o que eu ia falar nesse momento, mas eu falei, não, quando chegar a hora você vai ouvir. Flávio, eu digo sim, hoje, desde 1986, cada vez mais. Porque quanto mais eu te conheço, mais eu tenho certeza que você é o homem de Deus para mim, mais eu te admiro, mais eu te amo, e eu digo sim. Olha, e eu digo sim, a resposta, não estou roubando a resposta, mas é mais ou menos essa resposta também. Hoje, eu tenho mais motivos do que eu tinha quando nós começamos a namorar, quando nós nos casamos, para dizer sim. Porque hoje eu te conheço verdadeiramente e eu sei a riqueza que eu tenho, que Deus me deu, né? E a cada dia você vai se tornando mais valiosa, cada vez mais. Está sendo lapidada, mas está ficando cada vez mais linda como uma pedra preciosa. Sou muito feliz de ter você ao meu lado e diria sim quantas vezes fosse preciso. Te amo. Ai, que lindo, viu? Por que a gente gosta desse momento quadro? É sensacional. Desse momento por causa disso, gente. Que a gente se emocionando aqui, vocês fizeram a gente chorar aqui, ó. A gente fica emocionada, a gente quer também falar, né? Muito Que lindo, bom. muito lindo. Tá vendo só Muito por que a gente gosta desse quadro? Bom demais. Então tá bom. Pastor e Cláudia, que sensacional ouvir o testemunho de vocês. E a gente está quase terminando o programa, mas a gente precisa passar aí para as nossas dicas, né? A dica da nossa editoresion.com.br é a nossa dica literária. E você vai ficar com esse vídeo aí maravilhoso que fala sobre a Bíblia, Mães da Aliança, 365 devocionais, mães de joelhos, filhos de pé. E aí o reverendo Arival Dias Casimiro fez cada um desses devocionais com mães orando pelos seus filhos, baseadas nas promessas do Senhor, conforme a palavra. Por isso, assiste com a gente aí esse vídeo, Mães da Aliança. A Bíblia Mães da Aliança veio para atender o pedido de milhares de mães crentes, espalhadas pelo Brasil, que oram todos os dias por seus filhos. São mães biológicas, espirituais, avós e tias, que intercedem a Deus pela vida dos seus filhos, netos e sobrinhos. Ela tem propósito duplo.
Oferecer base teológica através da aliança da graça de Deus para uma vida de oração mais ousada e confiante. E ainda apresentar uma série de promessas bíblicas que vão dirigir os pedidos feitos em oração. Todas as mães crentes estão convocadas a clamar por seus filhos, vivendo o lema: Mães de joelhos, filhos de pé. Esta edição vem na linguagem Almeida Revista e Atualizada, que tem ampla aceitação, tanto no Brasil como em outros países de língua portuguesa. Letras grandes, páginas com detalhes decorados em rosa e capa com estampa. Seguindo a leitura semanal proposta, você pode ler a Bíblia em um ano, com um devocional por dia. Venha até a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br e adquira já a Bíblia Mães da Aliança, para você ou para presentear a mulher que você ama. Ezion, a sua editora missionária. editoraezion.com.br, a sua editora missionária, onde todos os materiais que você adquire para o seu conhecimento, para o seu crescimento, você contribui com a obra missionária, porque 100% do lucro da Editora Ezion vai para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por exemplo, perfuração de poços, compra de cestas básicas para que as famílias que não podem, estão em vulnerabilidade social, sejam atendidas, ao mesmo tempo plantação de igreja e o crescimento do reino de Deus. Por isso, aproveita, corre lá, né, e compra essa Bíblia e abençoa a sua mamãe, a sua filha, a sua esposa, Mães da Aliança, para que as pessoas possam aí orar, né, nesse sentido, conforme a orientação dessa Bíblia. E chegou aquele momento, né, Michele? A gente faz... chegou o fim, né, do nosso programa. E a gente vai aqui mais uma vez agradecer. Reverendo, sim, muito obrigado pela ajuda de vocês estarem conosco aqui, dando esse testemunho, Cláudia, maravilhoso. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, do Pedro, do Davi, essa família que se estendeu, cresceu, né? Essa família da aliança. E a gente pede, reverendo, que o senhor ore pelas pessoas que estão nos assistindo lá do outro lado da telinha, dos seus aparelhos, né, dispositivos, mas que o senhor ore também por nós e pela nossa igreja e por todos os casamentos, para que seja o Senhor a aliança de cada casamento. Não é isso? O senhor pode orar, por gentileza, pastor? Posso, sim. Deus de amor, nós te agradecemos, ó Pai, por poder parar e considerar tantas coisas que acontecem na nossa vida e nós temos recebido tudo das tuas mãos dadivosas. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de viver como família. Pedimos a tua bênção sobre todas as famílias que estão participando conosco, assistindo esse programa nesta hora. Pedimos que o Senhor esteja derramando o bálsamo precioso, refrescante, revigorante do Teu Santo Espírito sobre cada cônjuge, cada marido, cada esposa, sobre os filhos. Ó Deus, para que realmente possam experimentar todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a família que vive na Tua presença, que é edificada segundo os princípios da Tua palavra, os valores do Teu reino. Nós, ó Pai, pedimos a Tua bênção para a Tua igreja, para que a Tua igreja possa, como este programa está fazendo, manter erguida a bandeira do casamento, essa instituição maravilhosa que veio do Senhor para nós, porque o Senhor sabia como seria uma bênção nas nossas vidas e como nós precisamos, ó Pai, da Tua direção para que realmente isso aconteça. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção e fazemos isto para a glória, louvor e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Reverendo, Cláudia, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Nós agradecemos também, um privilégio para nós. Tá? Deus abençoe muito vocês, tá? Amém. E agora a gente se despede. Pessoal de casa, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo Bem Casados. Tchau, tchau. Tchau.